Bíblia, por favor, e abre em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo também é o 4. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo também é o 4. O tema da nossa mensagem é um pouco engraçado, mas é bênção. Diga: minha família, diga com fé, diga: minha família é gente boa. Pastor, o que tem a ver isso? Você vai entender na palavra. Você vai ler comigo e entender o que Deus quer nos revelar aqui hoje. 1 Timóteo capítulo 4, o versículo é o 4. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, em 1 Timóteo 4, versículo também 4. Porque toda criatura de Deus é o que, pessoal? É boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é o que, pessoal? É santificada. Vamos por partes aqui. Primeiro, Deus começa a dizer conosco aqui hoje que toda criatura, toda a criação, tudo que foi criado, tudo que a gente está vendo é criatura de quem? De Deus. E a palavra diz que quando Deus fez esse mundo, Ele viu que tudo era muito o quê? Muito o quê? Quando Deus fez a terra, Ele viu que a terra era muito boa. Quando Ele fez os animais, Ele viu que os animais eram muito bom. Amém, pessoal? Tudo que Ele fez, as árvores, a semente para plantar, os frutos, os vegetais, aí você gosta aí, né? Quem gosta de vegetal, os legumes, quem gosta de legumes aqui, vegetais, Deus viu que era muito bom. Aos meus olhos ainda não parece tão bom, mas ao seu já chegou essa bondade, né? Mas tudo que Deus fez, Ele viu que era muito bom, que era muito agradável. Quando Ele termina a sua obra de fazer a terra, os animais, sabe, a separação de céus e céus, e aquela coisa toda, aquele trabalho todo, 7 dias de trabalho, lembrando que 7 dias é como se fosse 7.000 anos, né, pra gente, porque um dia para Deus é como se fosse o quê? 1.000 anos para nós, né? Então presta atenção, porque Ele teve esse trabalho todo, formou a terra, e quando Ele fez o homem, fez a mulher, terminou a sua obra, Ele descansou, e Ele viu que tudo que Ele fez era o que, gente? Era muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Por isso que eu fico com uma raiva de pessoas que sem sabedoria e sem entendimento, ou alguns até com entendimento, começam a praguejar aquilo que Deus já abençoou. Tudo que Deus criou, Ele viu que era muito o quê? Muito bom. E nós ficamos praguejando aquilo que já está abençoado. Deus está dizendo: isso aqui é bom, isso aqui é bom, e nós estamos dizendo: isso aqui é mal, isso aqui é ruim, isso aqui não presta. Sendo que tudo que Ele fez, toda criatura de Deus, Ele disse que é o quê? Boa. Toda criatura de Deus, leia comigo, porque toda criatura de Deus é o quê? É boa. É boa. E eu te pergunto: quem criou as pessoas lá da sua casa? Quem criou aquelas pessoas da sua casa? Então levante sua mão e diga: minha família é gente boa. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: não fale mal da minha família. Fala para ela, para ele: a minha família é gente boa. Você pode crer nessa palavra? Então, se você crer nela, comece a confessar isso a partir de hoje. Comece a declarar: a minha família é gente boa. Quando alguém perguntar como eles estão bem, graças a Deus. E o fulano parou de beber? Parou. E a fulana parou de andar com um monte de homem? Parou. E o outro parou de ficar em cima da moto fazendo... Parou também. E a outra parou de beber? Parou também. E o outro parou de safadeza? Parou também. Nossa, então está tudo perfeito. Você fala: tá. Pastor, estou mentindo? Romanos 4,17, por favor. No finalzinho já te ensinei para você entender que não é mentira, mas estamos fazendo o que Deus diz. A palavra diz que
Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Vamos lá ao final. E chama as coisas que não são como se... Deus chamou Abrão de Abraão, que significa pai, antes de Abraão se tornar pai. Isso é fé. Você chamar a existência que não existe. Então, se a palavra está dizendo que toda criatura de Deus, ela é boa, então diga: a minha família é gente boa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não fale mal da sua casa, não fale mal da sua família, não fale mal dos seus filhos, não fale mal do seu casamento, não fale mal dos seus pais. Abençoe, porque na verdade já estão abençoados. Toda criatura, exatamente toda criatura de Deus, tudo que foi criado por Deus, desde uma planta, desde um alimento, um animal e o ser humano, Deus viu que era muito bom, então é boa. Aquela pessoa é boa, aquele marido é bom, aquele filho é bom. E você vai declarar isso hoje na oração e durante o resto da sua vida. E não vem mais reclamar para mim. Quem entendeu, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: não quero ouvir reclamações. Fala para ele. Você vai declarar: é gente boa, porque nós estamos firmados nessa o quê? Palavra. Quando você confessa a palavra, é muito mais do que confessar o que está na sua cabeça, o que você acha. Você está confessando aquilo que Deus declara. E se tem uma coisa que o diabo teme, é a palavra de Deus. Quando você confessa aquilo que está escrito, ele perde as forças na sua vida ou naquilo que você está enviando aquela palavra. A partir de hoje, a minha família é gente, porque toda criatura de Deus é o quê? É boa. Agora, segunda coisa, e não há nada que o quê, pessoal? E não há nada que... Leia essa palavra, por favor. E não há nada que... E não há nada que... Eu te pergunto, Deus nos rejeitou? E por que que Ele não nos rejeitou, mesmo as nossas ações sendo erradas? Diga: porque Deus viu. Diga forte, diga: porque Deus viu além das minhas ações. Você sabe por que Deus não rejeitou o Henrique? Quando eu orei e gritei, clamando pela sua ajuda. Porque quando eu estava ali clamando e clamando pela ajuda, pelo perdão, e Ele me restaurou, me perdoou, sabe por quê? Porque Deus não estava vendo as ações que eu estava fazendo durante 3 anos que eu fiquei lá fora no mundo. Deus estava vendo as ações que eu iria fazer nos dias de hoje. Deus estava me enxergando em 2024, pregando essa palavra para você. Quantos aqui eu já não batizei? Quantos aqui eu já não casei? Quantos aqui nós já não oramos e Jesus curou, libertou você? Então Jesus, quando Ele estava me vendo lá na loucura, fazendo coisas absurdas, Ele me protegeu, me guardou. Passei pelo vale da sombra da morte, até tiroteio já passei, mas a bala não acertou. Passei assim, olhei até e falei: não acertou nada. Eu comecei até a achar que eu era, sabe, o Superman, um homem de aço. Mal eu sabia, o bom é que eu não sei lá como é que eu vou dizer, era que Deus estava me guardando. Por que que Ele estava guardando? Eu merecia que Ele me guardasse? Eu merecia que Ele me protegesse? Não. As minhas ações não mereceram nada disso. Mas por que que Ele fez isso? Porque Ele não estava me vendo da maneira que eu estava. Não olhe para aquela pessoa da maneira que ela está hoje. Olhe para ela da maneira de como ela vai ficar. Por que que Ele me deu chance? Por que que Ele me guardou? Por que que o diabo não conseguiu matar? Porque Deus não estava vendo as minhas ações naquele momento. Ele estava já pensando nas ações que eu ia fazer depois. Você lembra de Saulo? Vou melhorar. Lembra do apóstolo Paulo? Isso. Quem conhece a história do apóstolo Paulo, diga glória a Deus. Mas antes de ele ser conhecido como apóstolo Paulo, ele era o famoso, temido por todos, chamado Saulo. Esse era o nome dele. E esse homem,
matou muitos pregadores cristãos, mandava prender, batia, perseguia mesmo. Falou de Jesus, ele partia para cima. Eu imagino os crentes daquela época pensando assim: por que Deus não mata esse homem? Esse homem está atrapalhando o crescimento da igreja. Esse homem está atrapalhando o crescimento do evangelho. Esse homem está matando até pregadores. Por que Deus não faz esse homem ter um infarto? Por que Deus não tira a vida dele? Oh Deus, manda fogo do céu, mata esse homem. Eu imagino crentes assim, porque até hoje nós temos crentes assim. Então eu imagino crente assim naquela época, pensando: por que Deus não mata um homem tão ruim como esse? Diga: porque Deus. Diga forte, diga: porque Deus não estava vendo ações de Saulo naquele momento. Mais adiante, quando chega o dia certo, e existe um dia certo para Deus, Jesus aparece para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, aquele homem todo bravão, quando viu aquela imagem de Cristo, aquela luz e aquela voz, se ajoelhou. O homem bravo daquele se ajoelhou e se prostrou diante de Jesus Cristo e perguntou: quem é o Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, aquele que você persegue, e você está matando os meus. Naquele dia, Saulo já começou a orar e jejuar. Você vê que ele era tão temido que quando ele fala para o profeta e a casa de Saulo para impor as mãos para ele ser curado, o profeta fala: Senhor, esse Saulo é aquele Saulo que mata os teus escolhidos, que persegue, bate e manda prender? É esse mesmo que o Senhor quer que eu vou lá visitar e impor as mãos para curar? Jesus fala: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido para pregar no meio dos gentios. Inclusive, o que nós estamos lendo aqui é a carta de Paulo escrita a Timóteo. Você está entendendo essa palavra? Por que Deus protege aquele garoto, protege aquela garota? Por que aquele vaso ruim não quebra? Não é porque ele é o tal, ele é o bambambam, ou porque ele tem uma áurea forte, ou sei lá, como é que as pessoas falam aí fora. Não, é simplesmente porque Deus está vendo as ações dele hoje, mas Deus não está levando em consideração as ações que essa pessoa está fazendo hoje, porque o que ela vai fazer depois que vier para Jesus. Entenda essa palavra, pelo amor do Senhor Jesus, senão esse microfone vai voar hoje na sua testa. O que essa pessoa vai fazer depois que vier para Jesus, irmão, vai ser muito maior e muito mais impactante do que toda a maldade que ela fez no passado. Você viu que eu falei de Saulo? Saulo. Mas o apóstolo Paulo, eu conheço. É o que vai acontecer com aquela pessoa da sua casa. Quando ela vier para Jesus, já não vão nem lembrar mais quem era ela antes de Jesus. Já não vão lembrar das ações dela antiga. Por quê? Porque toda criatura de Deus, e Deus diz isso, ela é boa. Ela é boa. E Deus não rejeita, e não quer que a gente também rejeite ninguém. Não rejeite o morador de rua, não rejeite o bêbado, não rejeite a pessoa mal vestida, porque amanhã ela pode ser um pastor, um pregador, um evangelista, um empresário, alguém que vai mudar a história da nação, mudar a história da cidade, mudar e revolucionar o reino de Deus na terra. Não há nada que rejeitar. Não rejeite ninguém da sua casa. Tu pode estar rejeitando um futuro pregador do evangelho na sua família. Você pode estar rejeitando um futuro obreiro. Você pode estar rejeitando um futuro evangelista. Quem está entendendo essa palavra? Não faça isso, não faça uma festa e não chame aquela pessoa da sua família porque, não, vamos chamar ele não porque ele bebe. Não vamos chamar ele não porque ele fuma. Não vamos chamar ele não porque ele é muito bagunceiro. Não rejeite. Olha aquela pessoa
como uma criatura de Deus. E toda criatura de Deus é o quê? Toda criatura de Deus é o quê? E não há nada que rejeitar. Não rejeite. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: não rejeite ninguém da sua casa. Não rejeite ninguém. Pastor, mas aquele meu tio é tão fedido. Eu não vou mandar levantar a mão, mas eu acho que toda família tem um tio que não toma banho. É fedido. Mas sabe por que ele não toma? Porque ele não tem alegria de Deus. Ele não tem força nem para tomar banho, não tem alegria. Ele fala: vou tomar banho para quê? Vou tomar banho para quem? Geralmente uma pessoa como essa aqui, o casamento está ruim ou já foi perdido, os filhos cresceram, já não quer saber dele mais. Então ele fala: vou tomar banho para quê? Não rejeite. Porque a palavra diz: toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar. Não rejeite ninguém da sua casa. E fala o que mais? Em vez de rejeitar, o que devemos fazer com essa criatura que Deus chama de gente boa? Sendo recebido com ações, sendo recebido com agradecimento. Amém? E vou dar uns exemplos aqui meio maluco. A pessoa chegou da balada, da noitada, seja o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha, quem for da família. Você está orando por essa pessoa e a Bíblia diz que essa criatura de Deus é o quê? É boa, e você não pode fazer o quê? Você não pode rejeitá-la, mas receber ela com ação de graça. Como, pastor, receber? Por isso você precisa se encher do Espírito de Deus. E nós vamos ouvir aqui que mais do que a sua família ser transformada por Deus, você precisa se transformar todo dia para conseguir ser Cristo para aquela pessoa. Porque ser parecido com Cristo é fácil, gente. É fácil, gente. E a gente precisa ser, sim ou não? Nós precisamos a cada dia buscar ser parecido com Cristo. E não é fácil. Essa carne nossa, essa casca nossa é ruim pra caramba. É ruim, não é? Sim ou não? Quem se considera ruim, diga glória a Deus. E glória a Deus que eu sou ruim, porque o poder dele se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. A gente é ruim, a gente é nervoso, é estressado. Do nada a gente... É assim ou não é? Gritei para chamar sua atenção, porque você está muito disperso hoje. Mas mesmo a gente sendo assim, Cristo habitou em nós. E Ele quer habitar, Ele quer mudar cada dia. Não tem como Cristo descer de novo. A outra vez que Ele descer vai ser para buscar a igreja. Não vai ser para se apresentar para ninguém. Então é através de nós que as pessoas vão ver Cristo. E nós precisamos nos mudar, transformar cada dia. E Deus está falando isso: olha, essa criatura, ela é minha e ela é boa. Fui eu que criei ela. E não há nada que rejeitar. Ao contrário, devemos receber essa pessoa com ações de graça, com agradecimento. O tio veio, o tio fedido. Chegou na festa, chegou em casa. Ai, meu Deus, o tio fedido. E agora, meu Deus? Receba ele com agradecimento. Não olhe ele da maneira que ele está. Olhe ele como Cristo vê lá na frente. Da maneira que como ele vai ficar transformado por Jesus. Diga glória a Deus. A pessoa chegou do bar, chegou da balada, chegou da noitada, bêbado, cheirando mal, às vezes até, fez até as necessidades na roupa ali, coisa feia. Lembre-se dessa palavra aí. Negue-se a você mesmo. Por isso que Jesus diz: quem quiser salvar vai ter que negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo e receba com agradecimento. Senhor, obrigado, porque essa pessoa está chegando em segurança. O Senhor guardou, o Senhor protegeu, e agora dá a oportunidade de eu cuidar dessa pessoa aqui, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações do quê? Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Então, toda criatura de Deus é gente boa ou não é? Então diga: minha família é gente boa. Agora presta atenção. Tem gente boa sendo condenada ao inferno? É isso que a gente tem que pensar. Tem gente boa, irmão, sendo condenada ao inferno. Uma irmã uma vez trouxe uma fotografia com a sua família, não para mim, para o meu pai, e eu me recordo dessa história. E ela mostrou a fotografia
e disse: pastor Josué, eu quero que o senhor ore por esse meu filho aqui. E apontou na foto. E meu pai falou: por quê, irmã? E ela começou a falar todos os adjetivos daquele menino. E começou a falar: ele é ruim, ele me bate, ele não trabalha, ele é preguiçoso, ele bebe, ele começou a falar tudo que ele fazia de errado. Quando ela terminou de falar, meu pai falou: tá bom, nós vamos orar. E os demais da foto? Ela foi apresentando. Quando chegou no outro filho, ela falou: ai, pastor, esse meu filho aqui é tão bom, pastor, ele é tão bom para mim, ele me dá dinheiro, quando eu estou doente, ele me leva no hospital, ele compra um remédio, ele cuida de mim, ele passa lá em casa, ele me beija, ele fala que me ama, é um bom marido, é um bom pai para os meus netinhos. Ai, pastor, esse meu filho é maravilhoso. O pai falou: que bom. Falou: então nós vamos orar por esse aqui, porque esse aqui precisa se arrepender dos seus pecados e ser salvo, aceitar Jesus para ter salvação. Ela: amém, pastor. Ele falou: então bem, nós vamos orar por esse aqui. Ela: não, pastor, esse aqui já é bonzinho. Ele falou: mas esse aqui está salvo, ele aceitou Jesus, ele foi batizado, ele tem o nome dele escrito no livro da vida, ele aceitou Jesus na sua vida, irmão? Não, pastor. Então, quanto esse ruim, quanto esse bom, estão condenados. Os dois precisam de Jesus, os dois precisam de salvação. Nós não estamos aqui quarta-feira orando para a sua família ficar boa. Nós estamos aqui orando para a sua família ser salva. Porque se a sua família ficar só boa, ela vai ficar boa porque Deus faz aquilo que nós pedimos. Mas eu te pergunto: você quer a sua família para você ou você quer a sua família para Cristo? Então, não é ganhar a família para você, é ganhar a família para Cristo. E quando você ganha a família para Cristo, você perde para Cristo. Mas é melhor perder para Cristo do que perder para o inferno, do que perder para o diabo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está ali o irmão Raimundo, a irmã Socorro. Eles têm um filho chamado Luiz. Fica de pé aí, Luiz. Pode ficar de pé. É pequeno igual o Daniel. E o Luiz está aí fazendo a obra de Deus aqui. Está iniciando, está engateando ainda. Mas eles têm que estar preparados. Quer um filho de Deus? Então vai ter que perder o filho para Deus. Já está perdendo já. Toda segunda, quarta, sexta, domingos também. Segunda, quarta e sexta ele sai da escola, já vem direto para a igreja. A mãe manda a marmita, manda a roupa dele. Ele vem, se troca aqui, almoça aqui e fica aqui. Fazendo o que, pastor? Vem ficar aqui o dia todo para você ver o que faz aqui. Para você ver se não tem coisa para fazer. Fazendo a obra de Deus, fazendo o que é necessário. Pode sentar, querido. Está entendendo? Então você tem que pensar nisso, porque o que eu ouço de esposas reclamando, e maridos reclamando, e pais reclamando, não é brincadeira não. Fica aí chorando no cu de quarta-feira, falando: eu queria tanto, Deus, é meu filho na igreja. Aí quando vem na igreja, o filho quer ficar na igreja, o marido quer ficar na igreja, a esposa quer ficar na igreja, quer evangelizar, quer fazer as coisas, e acha ruim que está aqui. Eu não entendo vocês. Por isso, quando você pedir alguma coisa para Deus, você peça com sabedoria. Porque se você quer aquela pessoa na igreja, ela vai vir e ela vai gostar mais de igreja do que você. E ela vai querer. O pastor vai falar assim: ó, pessoal, amanhã eu vou estar na sede, vai acabar o quando a pessoa vai vir aqui. Pastor, me leva para a sede com você. Eu quero ir para a sede com você, eu quero ir para lá. Eu falei: irmãos, eu vou ficar o dia inteiro no sábado. Eu vou, pastor, eu fico o dia inteiro. Paga até o seu almoço. Ô, glória. Eu quero as pessoas assim, não que vai para me pagar, Jesus, mas que vão pagar. Aleluia, Senhor. Fala a Deus nesse lugar. Alguém que... Pessoal, a gente tem uma vigília, a pessoa vai chegar aqui depois: pastor, que bênção, marcou a vigília, glória a Deus, vou ter mais tempo para orar, não vai ser um culto tão rápido igual esse que a gente faz. Está entendendo? Então a gente tem que entender por que nós estamos aqui. Porque quando aquela pessoa vier, eu tenho determinado, e é verdade, ele vai ser mais crente do que você, vai ser mais louco, doido por Jesus do que você. Pode ter certeza disso. Mas você está preparado para isso? Porque depois não quero ver uma fila de gente que reclamando, não.
pastor, manda esse menino para casa, só quer ficar em igreja. Pastor, manda meu marido para casa, só quer igreja. Manda minha esposa, pastor, vem aqui fazer um arroz, porque só quer igreja. Por que tu não vem ficar na igreja junto também? Você sabe por que Josué não teve problema? Porque Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos o quê? Pronto. Se a casa inteira servir, não vai ter problema. Um se torna a tia da escolinha, o outro se torna o levítico do altar, o outro pega o microfone e vem cantar, o outro fica na porta da igreja ajudando, o outro vai varrer o salão. Pronto, cada um serve junto, não vai ter problema. Ninguém vai me encher a paciência aqui mais. E olha que não tem ninguém enchendo não, estou falando isso para jogar direta não, que não tem ninguém falando isso não. Mas se Deus está mandando me falar, é porque já tinha alguém com coração que já ia fazer fila para falar comigo. Então se ia falar, você caiu do cavalo hoje. Porque Deus já falou antes. Você não está perdendo para mim, você está perdendo para Cristo. E eu prefiro perder para Ele. Quem prefere perder para Cristo, pessoal? Porque perder para Ele é ganho. Perder para Ele é ganho, quanto para Ele quanto para nós. Agora entenda uma coisa. Nós lemos o 4 e o 5. No 4 vimos que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, e devemos receber todos eles com ações o quê? De graça, sempre agradecendo por cada criatura de Deus que é boa e não podemos rejeitar. Agora o versículo 5 fala o que está faltando. Diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração, diga o final, é santificada. Então já é gente boa, mas o que está faltando? Santificada. O marido já é gente boa, a esposa já é gente boa. Você conhece gente assim? Caramba, que pessoa bacana, que pessoa legal, que pessoa... Você pensa até que a pessoa é crente, de tão gente boa que é. O que está faltando para ela? Não está faltando muito não, está faltando pouco. Porque já não tem vício, já não rouba, né? Já não mata, é honesta, paga tudo direitinho, ajuda, os vizinhos gostam da pessoa, é uma pessoa que dá um bom exemplo. O que está faltando? Está faltando o principal, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E como que a gente é santo como Ele é santo? Pela palavra de Deus e pela oração. Não tem como você gostar da igreja e não gostar da palavra da igreja. Você está iludido. Pastor, eu gosto muito da igreja da graça. Mas o que você gosta? Eu gosto dos louvores. Você está iludido. Você não tem que gostar dos louvores. Você tem que ser pessoa de palavra e de oração. Porque é pela palavra e é pela oração que nós somos santificados, e que qualquer criatura de Deus que já é boa, ela é santificada. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então o que está faltando lá é palavra. Não, pastor, mas eu prego. Eu não estou falando de pregar a palavra, eu estou falando de ser a própria palavra de Deus. Você repara, leia as histórias de Jesus. Jesus, ele não chegou pregando, ele chegou mostrando. Amém? Amém? Quem está entendendo? Ele não chegou pregando, ele chegou mostrando. A primeira mensagem dele não foi falando, foi transformando a água em vinho. E aquilo deixou a mensagem naquele casamento. Se você está faltando alguma coisa e eu estiver por perto, você não vai ter falta de coisa alguma. Porque se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Ele pregou o Salmos 23 sem abrir a boca. Faltou vinho, faça tudo quanto ele vos disser. Ele enche as talhas de água, encheram. Agora leva para o mestre-sala beber. Quando ele bebeu, falou: todo casamento se coloca o melhor vinho no início e o pior no final, depois que alguns já estão meio alterados. Esse aqui deixaram o melhor para o final, pessoal. Diga glória a Deus. Não foi qualquer pessoa que avaliou. Não foi um zero à esquerda, não. Foi um cara que entendia de vinho. Quando tomou, falou: rapaz, eu nunca bebi um desse. Eu nunca vi. Por quê? Quem estava na festa?
Isso. O que Jesus quer de nós? Irmãos, Ele quer que a gente seja a própria palavra. Em vez de falar de amor, a hora que precisar de amor, manifeste isso. Em vez de falar de paz, na hora que faltar a paz, manifeste a paz naquele lugar. Amém, pessoal? Posso contar um segredo? Reverendo João Batista veio domingo aqui, não veio? Quando ele chegou aqui, ele já entrou no escritório e falou: rapaz, que ambiente gostoso. Não é por causa que está arrumado não, porque ele foi em um lugar melhor do que o meu escritório. Ele falou: que ambiente gostoso. Se eu soubesse, eu tinha vindo mais cedo para dormir aqui. Eu falei: o senhor não falou nada. Aí ele fez o culto, terminou o culto, ele falou palavras dele. Ele falou: cara, como eu estou leve. Que culto leve, eu estava pesado. Agora estou leve, saiu aquele peso. Aí ele falou assim: a gente percebe quando a gente é bem recebido no lugar, quando a gente é querido em um lugar, e quando a gente não é. Aqui eu sou querido, não sou, irmão? Falei: sim, senhor. O senhor pode voltar amanhã se quiser. Vai ter povo nessa igreja aqui, mas nem que eu arrasto eles. O senhor pode vir quantos dias o senhor quiser. Nós vamos estar aqui. Pronto. Quer voltar domingo que vem? Ele: não, já estou marcado. Falei: então tá bom. Ficou, conversou, saiu daqui em cima da hora do outro culto. Na mente dele eu entendo: eu não sei se vai ser bom lá, deixa eu aproveitar que tá bom aqui. Sentou e conversou e deu risada. Diga glória a Deus, pessoal. Não estou falando isso para mostrar que somos melhores, não. Mas estamos nos esforçando para ser a palavra manifesta. Falar da palavra é uma coisa, ser a palavra é outra. Sua família está esperando isso de você. Eles serão santificados pela palavra, não você falando. Eu acho que nós já temos muitas vozes falando sobre a palavra. Eu acho que nós precisamos mostrar a palavra. Mostrar através de ações, de atitudes. Mostrar às vezes através de palavras, sim, mas não citando em si a palavra, mas mostrando que aquilo que está escrito você está vivendo. Mesmo se a pessoa não conhecer a palavra, ela vai ver algo diferente de você. Isso tem que acontecer, irmão. Isso tem que acontecer. Me desculpe se está demorando muito a sua família se converter, é porque está faltando muito a sua conversão. Porque se eles verem, eles vão ficar admirados, porque com Jesus era assim. Eles viam Jesus, ficavam admirados. E quem estava indo ver Jesus? Os maiores pecadores da terra. Os maiores pecadores, os rejeitados, eles iam até Jesus, e Jesus tratava eles como se eles fossem o apóstolo dos apóstolos. Jesus tratava eles como se fosse o presidente da república visitando ele. Jesus tratava todo mundo com importância. Ele não tratava ninguém destratando. Você tem que aprender isso. Eu já tive vários testes no ministério. Já atendi pessoas pessoalmente e já atendi pessoas no telefone sem saber quem era. E quando me contaram quem era, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu falei: era o fulano? Era a fulana? Parente do fulano aqui? Eu falei: meu Deus, ainda bem que eu tratei bem. Nós temos que aprender isso. Eles precisam ser santificados. Gente boa já é, mas precisa ser santificado. Manifesta a palavra de Deus. Seja o próprio amor, seja a própria paz. E João Batista, quando saiu daqui, ele falou: no lugar que a gente é querido, irmão, ele levantou a mão e falou: a gente deixa a paz. Eu falei: eu recebo essa paz, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos mostrar mais e falar menos. Fala para o seu irmão: você está falando muito. Não agora, no culto você está quietinho hoje, mas você está falando demais, está mostrando menos. Mostre mais, mostre mais, mostre mais,
e eles vão ver que o que você estava mostrando era a palavra. E o segundo é pela palavra de Deus e pela oração. Você sabe que o diabo, ele quer fazer que você pare de orar pela sua família. Ele quer que você se cale. Sabe o que ele quer fazer? Ou o que ele já está fazendo? Ele está fazendo aquela pessoa te irritar tanto, ao ponto de você chegar em Deus e falar assim: Deus, chega, eu não vou orar mais por essa pessoa, está nas tuas mãos, o Senhor que faz o que quiser agora. Se quiser matar, o Senhor mata, se quiser salvar, o Senhor salva, eu cansei. É isso que ele quer ouvir de você. Então não faça isso. Não deixe o diabo feliz. Não deixe o seu inimigo com prazer. Deixe ele com raiva. Como que eu deixo ele com raiva, pastor? Tudo que ele faz não tira a sua paz. Tudo que ele faz não tira a sua alegria. Cada vez que ele investe mais contra você, contra a sua vida, mais você ora, mais você dá glória, mais você sorri, mais você diz que tudo está bem e que tudo vai ficar bem também. É isso que nós temos que fazer. Quem entendeu, diga glória a Deus. No versículo 9, diz mais assim: esta palavra é mentirosa. É isso? Não, esta palavra é o que, gente? É fiel e digna de toda a aceitação. Quem recebe essa palavra hoje? Versículo 10: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Diga glória a Deus. Irmãos, a pessoa que fala assim: ah, pastor, para mim não é uma luta vir para a igreja. Lógico, só vem na Santa Ceia e olha lá. Aí não é luta vir na igreja, não. Tenta vir todo dia, segunda, quarta, sexta, domingo, ou toda quarta pela família, todo domingo. Tenta. É luta, não é? Hã? Lógico que é. E uma vez no mês não é luta, não. Ai, para mim não é luta. Para mim não é nem um peso vir no culto. Lógico que vem um só. Um por mês. Vem todo culto. Ou toda quarta domingo, ou toda quarta sexta domingo, ou toda segunda, quarta domingo. Vem. É trabalhoso ou não é? É trabalhoso. Se arrumar, preparar tudo, ajeitar as coisas para vir naquele horário do culto. Você não pode perder. E você sabe que o seu pastor começa o culto na hora. Então você sabe, se você atrasar, você que atrasou, nós vamos começar assim mesmo. Quantidade que tem, a gente inicia. É luta, é trabalhoso. Mas é para isto que nós estamos trabalhando. Estamos aqui para ver a nossa família salva. Toda quarta-feira. Estamos de joelhos toda quarta-feira. Orando toda quarta-feira. Mandando todo o mal sair toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Estamos trabalhando, estamos lutando. Por quê? Porque estamos esperando no Deus vivo, gente. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. Tem vitória. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Estamos esperando Deus vivo, que é o Salvador de todos o quê? Então diga: Ele é o Salvador da minha casa. E Ele está dizendo principalmente dos fiéis. Ô irmão, você está na lista. E você está no início da lista. Você não está no fundo da lista, está no início. Fala para o seu irmão: agora ficou mais fácil. Fala para ele: ficou mais fácil agora. Porque principalmente dos fiéis, Ele vai salvar, e Ele quer salvar todos os homens, mas principalmente de quem está sendo fiel. Nós não estamos no final. Nós um dia estávamos no final da lista. Hoje estamos no topo. Diga aleluia. Então Deus falou comigo hoje de manhã, lendo essa palavra para dar para você. E Ele disse no 11: manda estas coisas e ensina. Quem aprendeu até aqui, diga glória a Deus. Essa palavra foi para a sua casa, para a sua família. Mas agora Deus tem uma coisa para tratar contigo. Pessoas que estão querendo desistir, estão querendo parar. Pessoas que já não estão como antes. Pessoas que pediram um dom a Deus e deixaram esse dom de lado. E Deus diz no 12:
ninguém despreze a sua mocidade. Não despreze o início. Lembra da onde você começou, e quem você era quando você começou. Esse é o segredo para se manter de pé. E quando eu penso nas coisas que ainda não aconteceram, Deus me faz voltar ao tempo, e eu lembro sobre as coisas que eu orava, que hoje eu não preciso orar mais, porque Deus já fez. E hoje foi um dia como esse, onde eu estava nesse altar, e eu não vou chorar em nome de Jesus. Eu comecei a orar, e eu falei: Senhor, essa igreja era só uma oração. Eu orava e eu falava: Senhor, me dá um altar para me pregar. Eu quero um altar para me pregar. Eu quero um povo para me pregar. E hoje é uma realidade. Eu falei: Senhor, aquele carro lá fora era impossível de eu ter, e muito menos de ganhar um carro como esse. Mas o Senhor me deu, eu não paguei R$1 nesse carro. Eu falei: Pai, o Senhor me deu aquele carro. E comecei a falar. Eu falei: Senhor, eu tinha a vida sentimental destruída, acabada. E o Senhor renovou, restaurou minha vida sentimental, me dando a Elaine, Pai. E eu comecei a falar, ela não está aqui mesmo, posso falar. Eu comecei a falar: Senhor, eu não mereço essa mulher, ela é muito boa para mim, Jesus. Comecei a orar. Falei: Senhor, me deu dois filhos que nem parece que são meus filhos, porque eles não aprontam metade do que eu aprontava na idade deles, Senhor. A tua graça me basta mesmo. Comecei a olhar, comecei a falar. E comecei a falar: Senhor, quando eu cheguei aqui, eu falei: essa igreja vai ser a mais bonita da região. Hoje está em segundo lugar, mas vai voltar a ser primeiro, porque São Mateus está muito lindo lá, nossa regional. É verdade, eu tenho que reconhecer, não posso ser hipócrita. Mas falei: Deus, eu falei que ia ter ar-condicionado, eu falei que essa igreja ia ser bonita. Senhor, eu falei que ia ter uma multidão. Senhor, eu falei que as pessoas, quando eu determinei isso, Senhor, que as pessoas dessa igreja iriam ter condições financeiras para pagar o aluguel dessa igreja sozinho. Deus, quando eu determinei isso, a pessoa que dava o dízimo maior nessa igreja era R$500, Senhor. E hoje uma pessoa deu 9.000, Senhor. Aquilo que era impossível, Pai, está acontecendo, está aí, irmão, está aí. Tudo que falamos, tudo que determinamos, eu vou ficar pensando no que não aconteceu? Deus está falando: não despreze o seu início, não despreze o seu começo. Amém? Você sabe por que mesmo cansado eu venho pregar para você? Hoje eu não tenho auxiliar, mas eu tinha 2. Eu poderia não vir em alguns cultos pregar se eu estivesse cansado, mas mesmo cansado, às vezes com a garganta ruim, às vezes mesmo com alguma enfermidade, até mesmo naquela hora, resfriado, alguma coisa, com dor, eu subia para pregar, porque eu lembrava do início da minha mocidade, que eu desejava ter um púlpito e um microfone para me pregar. Falei: então agora eu não posso falar: eu estou cansado, eu estou afadigado. Não, eu não posso desprezar o meu início. Eu não posso reclamar daquilo que eu estava orando a Deus, pedindo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso, cuidado com as suas orações que você está fazendo hoje. Fala para o seu irmão: Deus ouve de verdade. Fala para ele. Cuidado que você está orando hoje, porque Deus ouve de verdade e Ele não esquece. Você pode orar uma vez só, Ele não esquece. Viu? Esse dia eu estava reclamando, falei: Senhor, as pessoas ficam chamando a gente para ir ali, para ir aqui. Eu não quero, Senhor, eu estou cansado. E o Senhor me fez lembrar da minha mocidade. Falou: mas você não queria? Você não falou: Senhor, como eu quero ser convidado pelas igrejas, nas vigílias, e pregar e tal. Eu queria tanto isso, Senhor. Aí agora, vai ficar reclamando do quê? Eu falei que essa igreja aqui, eu falei no início, essa igreja vai levantar pregadores do evangelho. 2 já foram. E agora eu vou reclamar porque foram? Eu falei que Deus ia levantar e ia voar pregadores daqui. Eu vou reclamar agora? Tem que ir mesmo. Eu falei, sim ou não? É isso que eu quero que você entenda. Não despreze o seu início, não despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo de quem, pessoal? Dos fiéis. Tem um monte de fiel que não dá exemplo. Tem ou não tem?
que só tem o nome de fiel, o nome de Deus, o nome de crente, o nome de cristão, mas não é nada disso. Mas ele está falando, você não pode ser assim. Você tem que dar o exemplo no meio dos fiéis. Como? Na palavra. Diga, você é o crente da palavra. Aquele crente chato que fica só falando da palavra? Não, aquele crente que vai mostrar a palavra. Na hora que houver necessidade, você vai mostrar, você vai ser a palavra viva no meio dos homens. Quem entendeu, diga glória a Deus. No trato, amém, pessoal? Tem gente que ele é muito bom de palavra. Você fala para ele assim, nossa, a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. E a pessoa fala, é verdade, está em Isaías 53, 4 e 5. Não, a palavra diz que conhecereis a verdade, é verdade, João 8, 32. A pessoa é muito boa de palavra. Mas na hora de tratar a família, de tratar o irmão, o que você quer? Fala logo. Deus está dizendo, você precisa ser o exemplo dos fiéis. E você precisa ser da palavra, mas você precisa aprender também a tratar as pessoas. Você tem que ser muito bem no tratamento. Alguém chegou, você tem que tratar muito bem. Diga, glória a Deus. É uma autoridade que veio. A palavra diz que quem der um copo de água fria a um desses pequeninos em forma de discípulo, que são esses convidados que vêm na nossa igreja, nós vamos receber um grande galardão. A palavra chega a dizer, de forma nenhuma vocês vão perder o seu galardão. Diga glória a Deus, pessoal. Porque se tem uma coisa que a gente sabe aqui, é receber os nossos convidados. E domingo agora o Fernando Lima está aí. Vamos receber também ou não vamos? Vai receber um tratamento ou não vai? Isso. Por quê? Porque nós queremos galardão. Quem quer galardão? Irmão, se der um copo de água fria, já vai ter o galardão. Imagina se trouxer o bolo para o Fernando Lima, trouxer um pudim de leite para o Fernando Lima, fazer um cuscuz com café igual ele gosta. É o trato, tem que tratar bem. Diga glória a Deus. Você pode ser muito de Deus, mas seu tratamento é horrível. Ninguém vai achar que você é de Deus. Seu tratamento tem que ser ótimo. Seu tratamento tem que ser ótimo. As pessoas que chegaram nessa igreja, elas têm que ser bem tratadas. Para elas verem, nossa, Deus está nesse lugar. Por quê? Por causa do tratamento que eles me dão. Só quem tem Deus consegue tratar assim. Na palavra, no trato e também no quê? No amor, pessoal. No amor de ficar assim, ô João Vitor, te amo, tá? Não, eu te amo, cara. Não, Senhor, está aqui no coração. Aí um dia o João precisa de alguma coisa. Ô pastor, você pode me ajudar? Irmão, dá não, estou ocupado. Que raio de amor é esse? Não é um amor de ficar falando. Você pode até falar, mas na hora de demonstrar, seja o amor na vida daquela pessoa. Quem entendeu, diga glória a Deus. E também ande como? No Espírito. Diga glória a Deus. Só consegue andar no Espírito, irmão, quem tem palavra e oração. O que faz a gente não meter a mão na orelha de alguém é andar na oração e na palavra. Diga glória a Deus. Andar também na onde? Na fé. Quem está na fé aí? Mas você está na fé de Tomé? A fé de Tomé é a fé distorcida. Não vai dar certo. E vamos lá ver Lázaro para morrer junto com ele. E sei não, hein? A sua fé tem que ser fé de verdade. Quer a resposta de Deus? Ande na fé. Fale de coisas impossíveis quando ninguém acredita que aquilo é possível. Fale mesmo. Mas determina coisa grande mesmo, coisa extraordinária, coisa que alguns vão até fazer assim, ó. Quando fizer isso aí que ficou melhor. Irmão, quando você falar de uma coisa grande, alguém ri, você fala, aleluia, agora que a vitória é certa. Sabe por quê? Deus gosta de abençoar as pessoas que são zombadas. Fala para o seu irmão, se quiser zombar de mim, pode zombar, vai ver. Pode zombar. Você vai ver, meu marido já vai estar na igreja. Ela, você fala, eita, agora é certeza da salvação. É certeza. Dá risada, humilha alguém que está na fé para você ver. A vitória é garantida, irmão. Deus tem prazer de abençoar essa pessoa. Só para aquele que riu, agora vai ficar assim, ó, boca aberta. Mas não é que aconteceu mesmo?
Aí você fala, não, eu não falei para você que Deus ia fazer? Eu não falei para você que Deus ia abençoar? Quem diria, né? E é ótimo ver essa cara. Você já teve essa experiência? Eu já tive. É ótimo. Ah, como é ótimo! É ótimo! Ah, meu Deus do céu! Irmão, é ótimo ver a expressão na cara da pessoa que deu risada do que você falou um dia. E ela vê agora, ali, na sua frente. Você, tá vendo? Não falei que Deus ia me dar? É bem que você falou. Quem diria? Eu falei, pois é, tá aí, ó. E agora? Você... Aí eu acho de inventar aquele ditado. Quem ri por último, aleluia. Fica na fé, irmão. Deus vai te dar vitória. E agora o principal no final. Ele diz assim, também na pureza. Você sabe qual é o nosso problema? A gente, depois de um tempo com Deus, a gente fica muito malicioso. E até uma oferta que o pastor pede, já não vemos mais como uma oferta para nos abençoar. É uma oferta porque ele... Aí vem um monte de pensamento, sei lá, que o diabo pode colocar na cabeça. É uma oferta porque ele quer alcançar um mês, como se aqui fosse loja, fosse gerência de alguma coisa. É uma oferta porque ele, sei lá o que o diabo coloca na sua cabeça. Não perca a pureza da oferta. A pureza não da oferta, a pureza das coisas de Deus. Não é porque alguém sujou algum versículo da Bíblia praticando da maneira errada que a palavra deixou de ser pura, gente. Ela continua pura. Ela continua justa, ela continua reta. Não perca a pureza. Tem um versículo que diz: tudo é puro para os puros. Mas quem não está puro, tudo para ele, ó. Pode ver, existem dois tipos de pessoas que saem de um culto. Aquela que fala assim, meu, que culto glorioso, que culto maravilhoso, que palavra. E existe a outra pessoa que fala assim, culto maravilhoso. Aquilo foi tudo indireta. Aquilo foi não sei o quê. Aquilo, a pessoa veio de uma forma que não tem nada a ver. Eu falo porque eu já participei de um culto que, como Deus usou o pastor Jair para falar comigo, para nos abençoar, e eu pensei que todos estavam recebendo aquela bênção, e quando eu saí daquele culto, um pastor até amigo chegou a mim e falou, você viu as indiretas dele? Você viu? Eu falei, mas eu não vi isso. Por quê? Porque aquele dia eu estava muito bem com Deus. E quando você está bem com Deus, tudo é puro para os puros. Ainda que tiver uma maldade, você é puro, gente. Quem precisa dessa pureza hoje? Deus está dizendo, você precisa ser o exemplo no meio dos fiéis. Você precisa andar na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Versículo 13. Persiste em ler essa palavra, exortar e ensinar, até que eu vá. Até Jesus voltar. Vão perseverar em ler, exortar e ensinar. Confesso para você que talvez uns 2 meses atrás, algo falou no meu coração, e eu falei, ninguém ouve o que eu estou pregando. Eu falei, o fulano faz isso de errado, eu prego direto. O outro faz isso de errado, eu prego direto. O outro faz aquilo de errado. O obreiro faz isso de errado, a obreira faz isso de errado. A tia da escolinha faz isso de errado. Eu estou pregando direto. 1h e meia de pregação. Eles não estão me ouvindo, então eu vou parar. Eu vou falar bem curto, bem rápido. Quem quiser entendeu, entendeu. E vamos terminar o culto rapidão. E aí, hoje de manhã, abriu essa palavra. Persiste em ler. Mas não estou ouvindo, continua lendo. Persiste em exortar. Mas ninguém quer ser exortado, continue. Persiste em ensinar, mas ninguém quer aprender, continue. Até, mudando agora, até que eu venha. Tem alguém disposto a isso?
Tem alguém disposto a isso? Quem está disposto a perseverar, a persistir em ler, exortar, ensinar até Jesus voltar, gente? Tem alguém aqui disposto a falar: Senhor, estou contigo e não abro? Você tem que ser essa pessoa. Me desculpa, Deus não quer você aqui um culto para participar. Eu acho engraçado as pessoas que a gente evangeliza. Um dia eu vou lá fazer visita. Eu não quero ninguém fazendo visita aqui não, a não ser domingo 3 horas da tarde, que o Fernando Lima vai estar aqui. Essa igreja precisa estar cheia. Mas Deus não quer você assim. Deus, Ele quer você como muitos já fizeram até hoje. Ele quer pessoas assim nessa geração, que vão falar: Senhor, com muito ou com pouco eu estou contigo, com paz ou sem paz eu estou contigo, com tudo dando certo, tudo dando errado, eu estou contigo. E tu não vai ver da minha boca uma reclamação, só adoração, porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Então eu vou te adorar, eu vou gastar tempo, eu vou gastar toda a minha vida diante do altar do Senhor para te adorar. Você tem que ser esse tipo de pessoa. Deus está falando: eu gosto é desses. Ninguém está ouvindo, Ele continua falando. Ninguém está sendo exortado, mas Ele continua exortando. Ele ensina, ninguém faz o que é certo, Ele continua ensinando. Até quando? Até que Ele venha. Diga glória a Deus. Versículo 14: não desprezes o dom que há em ti. Você tem um dom? Você tem um dom de Deus. Não despreze. Não esqueça da parábola dos talentos. Aquele que recebeu o talento e multiplicou, o servo bom e fiel. E aquele que enterrou, servo negligente, servo mau. Não enterre o dom que há em ti. O dom que Deus te deu é para ser usado. Você sabe cantar? Por que tu não está no altar cantando? Você sabe tocar? Por que não está tocando? Mas eu sei só umas notinhas. E por que não aprendeu as notas tudo? Preguiçoso. É falta de esforço. Deus te deu um dom e você enterra. Você é bom na comunicação? Pastor, eu sou bom. Por que você não está na rua se comunicando no evangelismo? Porque eu não quero ser obreiro. E quem diz que para evangelizar tem que ser obreiro? E quem diz que para evangelizar o pastor tem que marcar um dia? Você pode pegar um panfleto e sair sozinho e começar a comunicar a palavra. Pastor, pessoalmente eu não sou bom, mas na rede social eu estou muito bom de falar. Pois é, o que você está falando na rede social de comunicação? Que não está comunicando Cristo para as pessoas. Use o dom que Deus te deu. É tocar, é cantar, é evangelizar, é se comunicar, é limpar a igreja, irmão. A gente acha que limpar a igreja não é ministério. Limpar a igreja é ministério. Isso é um dom. Porque a gente limpa a casa só porque quer. Só porque precisa, né, na verdade. Porque quer não, a gente limpa a casa porque precisa. Limpar a igreja é dom de Deus. Alguém que deixa a sua casa, às vezes até suja, para vir cuidar da casa de Deus. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15. Medita estas coisas. Não é só para ler, medita nisso que Deus está falando hoje. Quanto é que eu não gravo o culto de quarta-feira, mas estou gravando essa mensagem para o YouTube, porque você precisa meditar nessa mensagem de hoje, ouvi-la novamente, ouvir com mais atenção, lá na sua casa, indo para o trabalho. Quando acabar esse culto eu já vou colocar no YouTube já para você. Medita estas coisas e faça o que mais? Vocês perderam a força. O que fala mais? Medita estas coisas e faça o quê? Ocupa-te delas. A gente se ocupa em um monte de coisa e entrega o que sobra para Deus. Deus está falando: não, se ocupa delas. É nisso aqui que você tem que ficar ocupado, e meditar, e aprender, e comer isso aqui todo santo dia. Medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Porque não estamos parecendo como Cristo? Porque não tem ocupação em Cristo.
Se ocuparmos em Cristo, que é a palavra de Deus, nós vamos manifestar Cristo através de nós. E todos vão ver Cristo em nós. E todos vão falar: aquele cara é diferente, aquela mulher é diferente. As pessoas vão te procurar para conversar e vão falar: eu gosto de conversar com você, porque você não é igual às outras pessoas. Você sempre tem uma palavra para nos dar. Aleluia. Versículo 16. Quem vai aprender mais aqui hoje? Quem está aprendendo mais hoje? Fala para o seu irmão: o que ele vai falar agora vai te deixar de boca aberta. Lê comigo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Repare que esse versículo está ao contrário do que a gente pensa. A gente pensa: eu preciso cuidar mais da minha família, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar do meu casamento, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Deus está falando: ô, para! Cuida mais de ti mesmo e persevera nessas coisas que você aprendeu hoje. Porque você fazendo isso, perseverando em cuidar de você mesmo, da sua salvação, da sua vida espiritual, em ser uma bênção, você vai conseguir ser salvo. E vai conseguir salvar todos que te ouvem, todos que vê você, todos que convivem com você, vão querer Jesus por causa de você. Quem está entendendo isso aqui, gente? E você achando: eu tenho que orar mais pela minha família. Você tem que orar mais por você. Ah, eu tenho que cuidar melhor dos meus filhos. Você tem que cuidar melhor de você. Nós às vezes confundimos o que Jesus pregou. Ele disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então eu devo amar e fazer pelo outro aquilo que primeiro eu estou fazendo por mim, gente. É óbvio, tava lá o tempo todo. Só que a gente só fala: tá vendo? Tem que amar o próximo, amar o próximo. Não, peraí, amar o próximo, como assim? Então primeiro sou eu, depois é o próximo. Primeiro é a minha saúde, para eu com saúde cuidar da saúde dos outros. Primeiro é o meu corpo, depois o corpo dos outros. Primeiro é minha vida espiritual, depois a vida espiritual dos outros. Primeiro é eu ter a certeza da minha salvação, depois eu vou procurar a salvação dos outros. Primeiro é eu. Deus está dizendo: você está preocupado demais com a sua família e você está esquecendo de você. E isso é uma artimanha do diabo para destruir você e a sua casa, porque ele sabe que se você orar e cuidar demais da sua família, você vai se sentir sobrecarregado. Isso se você já não está se sentindo sobrecarregado, pesado. Você está querendo desistir, porque você fala: eu não aguento mais orar pela minha família, eu não aguento mais buscar por ele, eu não aguento mais ajudar eles, e ninguém me vê, e não sei o quê. E o que está acontecendo? Está acontecendo que você está quase desistindo. E o diabo sabe que você é a coluna de oração da sua casa. E ele fala: a única coisa que está me impedindo de dominar a sua família é a sua oração. Então ele faz de tudo para querer parar você. Por isso não ore mais tanto pela sua casa, ore mais por você. Essa palavra veio para mim porque eu, como pastor, eu oro muito por vocês e menos por mim. Eu oro por você e eu lembro de alguns aqui, cito o nome diante de Deus e falo: Senhor, fulana, fulana. E quando alguns compartilham de alguma luta que está passando, eu lembro na oração, eu falo: Senhor, está passando aquela luta com a família, aquela luta financeira, aquela luta no casamento. E eu vou falando, e eu vou falando. E a gente gasta, pastor, gasta meia hora, uma hora fácil, orando pelos outros. E eu lembro de um dia que Deus falou comigo: ore agora por você. E eu: Senhor, travei, irmão. Eu não sabia o que pedir para mim. Eu falei: vou pedir o que para mim? Eu só oro pelos outros. E eu te pergunto: se eu não cuidar de mim, o diabo vai me derrubar. E eu te pergunto: o diabo me derrubando, muitos vão cair comigo ou não vão? Vão ou não vão? É isso que você tem que entender. Se você cair, sua casa cai.
Porque é você que está em plena quarta-feira numa igreja orando por eles. É você que está no meio da semana enfiado numa igreja, coisa que até eles não entendem. Diz, já vai para a igreja de novo? Hoje você vai chegar e vão falar, isso é hora de você chegar. Eles vão falar. Deixa eles falarem, não responde, não critique, não reclame, não bata de frente. Porque quando eles vierem, eles vão entender o que tanto você estava fazendo aqui dentro. E eles vão reconhecer, por causa da sua oração, que hoje eu estou com Cristo. Vão te abraçar como abracei um dia minha mãe, beijei o rosto dela e disse, mãe, obrigado por não parar de orar pela minha vida. Porque é por causa de Deus e pela sua oração que hoje eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo. Quem crê que esse dia vai chegar, diga aleluia. Então, em nome de Jesus, tenha cuidado de ti mesmo. Ore mais por você, ore mais pela sua fé. Se mantenha mais na pureza, mais na presença, mais na fé, mais no Espírito, mais na palavra, mais no trato. Persevera nestas coisas. Porque você fazendo isto, irmão, está escrito aqui, tá ou não está? Tá ou não está? Se você fizer isso, você vai conseguir ser salvo. E quem está em volta vai ser salvo junto. Eles vão também querer a salvação. Eles vão alcançar por causa de você, do seu exemplo, da sua vida. Então cuide mais de você. Diga, eu preciso estar bem. Então hoje, antes de orar de joelho pela sua casa, você vai orar por você. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos.